religião católica, mulheres, é a religião que mais defende o corpo da mulher, o nosso corpo. O corpo do homem também, o corpo das crianças. Porque a nossa religião católica gira em torno do corpo. Do corpo de Cristo que foi encarnado no ventre da Virgem Maria. No corpo de Cristo que foi flagelado. No corpo de Cristo que foi crucificado. No corpo de Cristo que desceu à sepultura. No corpo de Cristo que ressuscitou. No corpo de Cristo que foi assunto ao céu. E no corpo de Cristo que está na Eucaristia. É a única igreja do mundo que tem o Deus com um corpo. O nosso Deus tem um corpo. O corpo eucarístico. E nós temos acesso a ele. Então, mulheres, Deus quer restaurar o nosso corpo, a forma como a gente vê o corpo, quer restaurar também a nossa sexualidade. Então, Deus também foi tocando na minha sexualidade e pediu para que eu morresse para contracepção artificial. Há 15 anos atrás, eu e meu esposo optamos para planejar o número de nascimento dos filhos a usar o anticoncepcional. Nós nos conhecemos num grupo de jovens da Renovação Carismática. O Gerson estudou 6 anos em seminário e nós tínhamos consciência que a igreja não era a favor do anticoncepcional. Mas a identidade de católica não estava formada em mim naquela época. Este amor meu para com a igreja não tinha essa formação naquela época. E eu optei por fazer uso do anticoncepcional. Eu usei o anticoncepcional uns 2 anos, mais ou menos, 1 ano e 8 meses, 2 anos. E o anticoncepcional foi causando muitos transtornos no meu organismo. Eu comecei a ter muitos efeitos colaterais. Eu percebi, assim, como diminuiu o desejo sexual pelo meu esposo. Eu ganhei muito peso. E falando com o ginecologista pelo que estava acontecendo tudo aquilo, ele diminuiu a dose do hormônio, me receitou um outro anticoncepcional e todos os efeitos continuaram a persistir. Então, eu comecei a investigar o que a pílula faz no organismo da mulher. E nessa busca, eu descobri num site Provida uma informação, ela dizia assim, que a pílula tem um potencial abortivo. Ela tem a forma de ação, o mecanismo de ação da pílula tem dentro dele uma ação abortiva. Mulheres, aquela informação para mim, naquela época, doeu muito o meu coração. Porque nunca fez parte dos meus projetos, do plano do Gesso, o amor que a gente tem pela vida humana, de ter uma abertura para um aborto. E eu fui investigar na bula do meu anticoncepcional se colocava mesmo essa potencialidade do efeito abortivo. Então, na bula dizia assim, o anticoncepcional, uma das ações do mecanismo da pílula é de impedir a anidação do blastocisto no endométrio. Então, as empresas farmacêuticas, eles usam um termo muito científico para a mulher não compreender tudo que está por detrás da ação da pílula. Então, naquele dia, eu e meu esposo decidimos por nunca mais fazer uso da pílula. Desde aquele dia. Na época, não tínhamos condições de gerar uma nova... A gente diz que não tem, mas se viesse uma vida, a gente teria. Mas todas as nossas finanças iam para os estudos e ia para o transporte, tanto do meu esposo como o meu. Nós tínhamos uma vida muito simples na época. Mas, mesmo assim, a gente decidiu, não, nós não vamos correr risco de que possa ter um aborto. Eu e meu esposo participamos de um encontro do Semplafan em 2006, e um médico, o Dr. Marcos Antônio Cavalheiro, ele colocou assim para nós, que uma mulher que usa 10 anos a pílula anticoncepcional, ela tem, em média,
Um aborto subclínico por ano. É aborto subclínico porque ele não alcança a dimensão da clínica. O anticoncepcional ele tem um mecanismo de ação que ele altera o revestimento uterino e não deixa esse revestimento, esse ninho próprio para o embrião, quando está descendo, sementinha ainda pequenininho, quando ele vai se fixar no ninho, o endométrio, que é uma camada que reveste o útero e onde o embrião vai se alimentar, ele está alterado e o embrião não consegue se fixar e ele desce como sendo uma menstruação. E a mulher nem percebe isso. Então, Deus está pedindo de nós, mulheres, por todo o amor que Ele tem para com os nossos corpos, pela nossa religião que está em torno do corpo, que nós renunciamos toda a contracepção artificial, porque isso vem tirar de nós a vida. O anticoncepcional também tem um mecanismo de ação, que é a diminuição do testosterona no nosso sangue. E o testosterona é o hormônio responsável por dar o impulso sexual para nós mulheres. Então, ele faz uma supressão desse testosterona. Então, o anticoncepcional vem tirando a vida da mulher, vem roubando dela o desejo, a inclinação sexual que ela tem para com o esposo. Ela também provoca várias doenças no nosso organismo, no nosso sangue.